Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Letícia. Eu nunca tive nenhum contato com o canal no YouTube, mas eu fiz uma promessa para Deus, né? Nesse momento tão difícil que foi o câncer, que foi a seguinte: se eu me curasse, se tudo desse certo no meu tratamento, eu iria fazer o possível para tranquilizar outras pessoas e ensinar essas pessoas mais sobre essa doença, explicar como foi o procedimento, explicar sobre o tratamento e contar sobre a minha experiência. Bom, eu vou dividir esse vídeo em vários momentos. Eu descobri o câncer de tireoide de uma maneira muito aleatória. Eu era muito magra, eu pesava 49 quilos, e aí de repente eu engordei muito. Isso me chamou a atenção, porque minha alimentação não era tão desregrada e não fazia sentido para mim aquele peso do dia para a noite. E aí com isso eu fui na endocrinologista, ela me passou um check-up e dentro desse check-up tinha o exame de tireoide. Quando a gente fez o exame de tireoide, logo no primeiro momento, apareceu um nódulo muito estranho. E aí a médica não conseguiu nem disfarçar. Ela olhou assim, ela parou. E aí ela ficou assustada, né? Acho que por conta da minha idade, eu tenho 21 anos. E aí ela ficou assustada e não sabia muito bem como falar, só que eu percebi aquela situação, eu sabia que tinha algo errado. E aí ela me entregou o exame, tinha lá um nódulo BIRADS ou TIRADS, não vou lembrar agora, 5. E eu falei, o que é isso? Fui pesquisar na internet. Quando eu fui pesquisar na internet, eu vi que TIRADS ou BIRADS era a malignidade, né? Eles têm os nódulos, né? Eles têm fatores que os médicos olham e falam, isso aqui você tem uma característica, é BIRADS 1, 2, 3, enfim. O meu tinha 5 características que indicavam que ele era um câncer. Se ele fosse 6, ele era um câncer. Pelo que eu entendi na época foi isso. E aí levamos para a biópsia. Eu estava apavorada. Mas por ser da tireoide, eu nunca ter muito contato, não entender sobre isso, eu não fiquei tão preocupada. Quando eu tive um nódulo não, um cisto, acho que foi um nódulo na mão, eu fiquei mais preocupada. Não foi nada. Mas na tireoide eu não fiquei tão preocupada. Pra mim ia ser só um nódulo, não foi algo que me afetou, não. E aí, passou algumas semanas, meus pais me chamaram, do nada, já tinha achado aquele estranho. Me chamaram e aí eu fui. Quando eu cheguei, eles estavam com um papel na mão. E aí a minha mãe falou assim, filha, leia esse papel. E eu falei, ok. Quando eu peguei o papel para ver o que era, estava escrito carcinoma papilífero, resultado da biópsia. Falei, o que é um carcinoma papilífero? Não sabia. Pesquisei na internet na hora. Ninguém me falou nada. Silêncio. Câncer. Ali acabou para mim. Minha vida, assim, passou diante dos meus olhos. Eu falei, acabou. Acabou. Chegou a hora, chegou a minha hora, acabou a minha vida. Eu entrei em desespero. Eu acho que essa é a palavra que ninguém quer ouvir. Pra mim foi assim um susto tão grande, que me afetou muito. Eu fiquei umas 2 semanas assim, péssima, de triste, chateada, revoltada, foi horrível. E aí começou a minha saga. Fui no meu cirurgião, um cirurgião maravilhoso, ele é excelente. Ele falou pra mim, Letícia, vamos por partes. Você tem o carcinoma, a gente precisa saber se ele tá metastático, já era grande, eu descobri, ele tinha 2 centímetros, não era muito palpável, mas para tireoide 2 centímetros já é grande. Ele falou, a gente vai ter que investigar e fazer os exames pré-operatórios, porque é isso que vai definir o procedimento da cirurgia. E aí, fizemos, né, os exames, demorou um pouco, meu plano de saúde, gente, nessas horas, parece que o plano de saúde não quer colaborar. Não cobria grandes partes, tipo assim, alguns exames eles até faziam, mas em outra cidade eu fazia, não com o médico que eu precisava, e aí eu gastei uma nota com isso. Beleza, mas o mais importante ele cobriu, que foi a cirurgia e a iodoterapia. E aí eu comecei essa busca, né, essa correria para resolver entregar todos os exames que ele precisava no tempo que ele me pediu. Fiquei desesperada, fiz todos os exames. Quando eu fui fazer o exame de cirurgia não,
ultrassom cervical para ver se tinha metástase. A médica do procedimento, né, que foi a médica que eles pediram para eu fazer, muito competente por sinal, ela viu uma metástase. E aí na hora a mesma coisa da outra médica da ultrassom. Ela travou. Ela falou assim: Letícia, tem uma coisa estranha aqui. Eu falei: olha, pode me falar, eu tô bem emocionalmente. Não estava, mas eu queria a verdade. Ela falou: olha, tem um linfonodo alterado aqui, porque o câncer de tireoide, antes de espalhar para os outros órgãos, ele vai para os linfonodos, que é onde ele está mais próximo. E aí, eu quero investigar. Você vai ter que fazer a punção dele. Eu falei: putz, meu Deus, vou ter que fazer mais exame, vai demorar mais ainda a minha cirurgia. Fiquei muito preocupada. E aí, fui fazer a biópsia. Quando eu fiz a biópsia, novamente, punção. Pra mim, o pior exame de tudo isso foi a punção. Fui fazer a punção. E o que houve nesse processo? Tireoglobulina altíssima nesse linfonodo. Deu que era metástase. Ou seja, de todos os meus exames pré-operatórios, o que aconteceu? O médico chegou à conclusão de que eu tinha um carcinoma papilífero de 2 centímetros e que ele já tinha começado a se espalhar. O câncer de tireoide é um câncer que tem um crescimento lento, o carcinoma papilífero. Existem outros carcinomas de tireoide, mas o que eu tive é um câncer que tem um crescimento lento. Então isso dá uma certa tranquilidade. Só que eu não fiquei tranquila. Mesmo sabendo que eu tinha esse carcinoma, eu queria correr contra o tempo para fazer tudo. Eu precisava fazer tudo. E foi uma situação que mexeu muito comigo, porque não estava dentro do meu controle. A gente fez todos os exames e o médico decidiu: você vai fazer a tireoidectomia total com esvaziamento cervical parcial, porque só tinha dado uma metástase. Ele ia tirar os linfonodos da região que tinha a metástase. Era esse até então o procedimento cirúrgico. Só que, o que aconteceu? Nessa época eu já tava louca, pesquisando na internet. Isso é o maior erro que a gente faz, porque a internet ela é muito sensacionalista, gente. E assim, quando a gente pesquisa conteúdo sobre tireoide, a gente acha muito poucos. Eu quase não achei. E aí falava que eu ia ficar sem voz na cirurgia, que a cicatriz ficava horrorosa. Tantos relatos que eu entrava em desespero. E inclusive é esse o intuito de eu estar fazendo esse vídeo para vocês, contar a realidade desse tratamento, do início ao fim, de uma pessoa que viveu todo o tratamento do câncer de tireoide e que presenciou tudo isso, para contar a verdade para vocês e ser muito transparente nisso e também tranquilizar, porque de fato é assustador, mas foi tranquilo. Eu não soube lidar no início, né, que foi esse processo assim inicial, mas depois eu fiquei muito bem. E aí, ok, marcamos a cirurgia. Gente, meu plano de saúde não liberou a cirurgia. Aí acabou comigo, eu entrei em colapso, eu entrei em desespero. Eu falei: vou pagar essa cirurgia particular, vou arranjar esse dinheiro, vou me organizar, eu preciso fazer, eu tô com câncer no pescoço e pressão psicológica para meus pais. Eu desesperada, desestabilizada eu estava. E aí, beleza. Passou uns 2, 3 meses, eu nessa aflição de o plano não liberar, eu precisar tirar isso do meu pescoço, não tava conseguindo, e o médico também uma certa pressão, né? E aí, liberou. Só que as coisas acontecem de tal forma para nos ensinar algo que olhem o que aconteceu. Eu estava em casa, não saí, não fui pra festa, nada. Um dia antes da cirurgia, comecei a me sentir mal. No dia da cirurgia, cheguei, eu estava com Covid. Eu falei: não tô acreditando nisso. É surreal. Tive que ficar mais um mês, que era o protocolo na época, né? Se você teve Covid, você tem que ficar um mês, esperar um mês para você poder operar. Tive que esperar mais um mês e testar e aprender sobre paciência. Foi assim, foram momentos muito difíceis na minha vida, mas que me ensinaram muito. Eu vou continuar esse vídeo no próximo, né, para não ficar muito longo, mas eu vou continuar essa trajetória para vocês entenderem.